Fala mestres, sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos e hoje a gente vai fazer a continuação da nossa análise técnica de Bitcoin. Vamos aproveitar agora, são 5 horas da manhã e 22 minutos e o Bitcoin ele está tendo uma pequena queda agora na Binance. Vamos colocar aqui, vou mostrar para vocês então. Permaneço com as minhas ordens de recompra de Bitcoins lá embaixo. Ontem a gente fez o Domingão do Betcão. Se você não viu, eu recomendo você ver ali na playlist o vídeo do Domingão do Bitcão, que foi ontem o Domingão da Betcão, onde a gente setou os alvos para a recompra de Bitcoins. E esse vídeo vai ser uma análise rápida. Eu vou falar um pouquinho sobre Bitcoin, Cardano e Link, falar um pouquinho sobre o que eu acredito que vai acontecer com o preço dos criptoativos durante essa semana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, fica comigo até o final desse vídeo. Já deixa aquele like, pelo amor de Deus. Patrocine o meu trabalho dando só um likezinho, fazendo a força de um botãozinho. Então, aperta o botãozinho do seu mouse, tá? E tamo junto. Bom pessoal, então ontem a gente fez um planejamento de swing trade, onde a gente vendeu eu vendi meus bitcoins a $10.050 lá na sexta-feira, e a gente estava aguardando o fechamento do gap dos contratos futuros da CME. A partir das 8 horas foi produzido um novo gap, começou as negociações de contratos futuros da CME e apareceu um gap gigantesco como esperado, porque a gente viu aquela grande esticada no preço. Como o fechamento dos contratos futuros das negociações acontece na sexta-feira, sábado e domingo não são negociados, domingo à noite começa a voltar a negociação, e por isso que ele produz esse gap, tá? E vocês, quem não me conhece, vai descobrir que eu gosto de operar esses gaps. Então eu tenho um gap aqui que o mercado precisa fazer o preenchimento através de uma oscilação de preço, pelo menos até empurrar o preço em $8.890 no mínimo para fazer o fechamento do gap. Então vai ter um grande candle aqui. Vai acontecer o fechamento do gap em algum momento no futuro, não sabemos em quanto tempo, pode levar 1, 2, 3, 4, 5 dias, ou 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas eu deixei claro na live que estou operando em gap. Então por isso que, apesar do otimismo desenfreado ontem, o preço do Bitcoin ele teve uma subida e uma testada pelo menos em 9.900 essa madrugada. Então ontem à noite, depois que a gente desligou a live, o preço do Bitcoin ele continuou subindo, só que agora, pelo menos no gráfico diário, ele mostrou uma determinada resistência, mostrando aqui então um padrão em que eu acredito que ele pode ter uma correção pelo menos de temporária aí de 1 ou 2 dias. Na minha opinião, ele vai voltar a tocar pelo menos os 8.720 ou $8.800 para continuar subindo. Então eu até fiz o desenho aqui de uma projeção de candle que eu acreditava que poderia acontecer, porque também nós estamos surfando agora fora dessa cunha de alta de longo prazo. Então o que vocês estão enxergando aqui é uma cunha de alta, onde ao final dessa cunha, geralmente no estouro acima da LTB, acima dessa cunha, o preço ele tende a subir. Só que ele tende a subir depois de tocar lá em cima e retestar. Então no reteste, que seria o momento certo de compra, seria aqui no valor de $8.800 no mínimo. Então eu estou esperando esse alvo para a gente poder recomprar bitcoins, pensando que ele vai continuar subindo no longo prazo e surfar mais uma onda. Neste exato momento, o Bitcoin está em 9.299, ele teve uma pequena queda agora essa noite. Então ele saiu lá dos 9.900 e caiu até os 9.300 neste momento. Então caiu umas $600 em algumas horas. E está seguindo, basicamente, o nosso planejamento de swing trade, onde a gente foca em vender no teto, vender na resistência e recomprar nos suportes. Então tem dois suportes interessantes aqui. Nós temos o suporte de $8.600, que eu não sei se vai chegar a testar tanto, e nós temos o de $8.880. Então esse aqui seria o principal suporte hoje que podemos ver no Bitcoin, focando
que a gente está marcando o suporte e a resistência mestre, tá? Então provavelmente para o Bitcoin continuar testando e continuar subindo, ele vai dar pelo menos um recuo até 8.800 para continuar subindo. Então esses são os meus alvos de recompra de Bitcoin, é nisso que eu estou focado. Deixei uma ordem de oco, e uma coisa que eu queria que vocês se atentassem é que agora aparentemente nós vamos ter uma reversão de tendência, de uma tendência leve de baixa no gráfico de 1 hora para uma tendência de baixa, tá? Então a gente estava numa tendência de alta, só que agora ele está perdendo, o ADX está diminuindo a força de continuação de tendência, então isso mostra um sinal de reversão de tendência daqui a algumas horas, pode acontecer, e uma queda um pouco maior, tá? Essa esticada de preço que aconteceu na sexta-feira, para ser algo saudável, um movimento saudável, ela precisa de uma correção automaticamente. Então agora eu vou só colocar aqui no diário novamente e vamos traçar o Fibonacci, retração de Fibonacci, só para ver se os pontos estão marcando exatamente os pontos que a gente tem interesse de continuação de alta. Na retração de Fibo, pelo menos nessa faixa entre 8.400 aqui até 9.200, esse seria a melhor faixa para você recomprar bitcoins, focando em uma continuação de movimento de alta, tá? Então aqui seria interessante comprar entre 8.800, na minha opinião, é a melhor faixa, entre 8.800 e 9.200. Melhor faixa para recomprar bitcoins acreditando numa continuação de alta. E se o mercado deixar e tiver uma continuação um pouco mais forte, mais pesada, vai cair até 8.400, 8.600 dólares. Então os stops que a gente poderia pensar em recomprar, né, os suportes que a gente poderia pensar em recomprar bitcoins, seriam esses dois suportes aqui que eu tenho interesse, que eu estou de olho para recomprar bitcoins ao menor preço possível, para conseguir fazer um swing trade bem sucedido. Ao mesmo tempo que tocar no 0.5 de Fibo aqui, que é uma região onde 75% das vezes o valor ele reverte, então 75% das vezes o valor ele vai picar em uma dessas retrações de Fibo. Ao mesmo tempo que isso vai pegar o 8.800 ali, a gente tem também o fechamento do gap. Então essa retração de Fibo ela vai corresponder exatamente ao fechamento do gap dos contratos futuros da CME, o que eu acredito que pode acontecer em poucos dias. Nós temos também a Link, no gráfico da Link ela também chegou num suporte. Esse até seria talvez um momento interessante de pensar em comprar, sendo que ela está surfando um suporte no diário. Então talvez seja interessante usar a Link para fazer um swing trade também, porque ela vai buscar tentar pelo menos testar mais uma vez esse suporte aqui, uma terceira vez. Cuidar só, tem um detalhe que pode ser uma bull trap. Por quê? Porque ele teve já uma formação de aparente topo duplo, e topo duplo geralmente é queda. Tem que ver agora se ele vai ter mais algum candle de força, pelo menos no gráfico de 1 hora aqui, para a gente ter, vamos dizer assim, ter mais segurança de comprar ele, focando nessa resistência mestre dos 37 mil satoshis. Neste momento ele está valendo aí 29 mil satoshi, tendo espaço aí para continuar dando uma subidinha, continuar dando uma altinha. E no ADX ele ainda permanece com uma tendência de continuação de alta. Pode ser que agora uma reversão, né, saindo de uma tendência de baixa para entrar numa tendência de alta novamente. Vamos ver qual vai ser a potência desse movimento que ele vai alcançar. E a ADA Cardano, ela aparentemente chegou num fundo do poço mesmo. Não sei se ela vai cair além disso aqui. Pode ser que também seja uma oportunidade de compra, porque ela também está num momento onde ela está querendo mostrar uma reversão e está para lançar o testnet da Shelley. Então eu acredito que pode subir por causa desse lançamento dos updates da Shelley. Só que tenha cuidado, se você for operar, coloque stop curto, porque se você agora você tem uma possibilidade de tentar pegar um fundo da ADA Cardano. Então, se eu fosse operar a ADA Cardano neste momento, eu colocaria então um stop abaixo aqui, tá? Então eu colocaria um stop abaixo aqui, um stop de 5% de prejuízo, e potencial de lucro. Nós vamos colocar aqui o potencial de lucro. Eu colocaria então pelo menos uns 100% de potencial de lucro, caso ele venha 50%, não, perdão, aqui ó, 53% de possibilidade de lucro, caso dê tudo certo, caso você faça um trade bem sucedido. Então, será que vale a pena o risco-benefício? Tem que ver se esse trade aqui ele tem a chance de te dar mais valor
em relação a uma perda, um prejuízo pequeno, tá? Então você perderia 5% para tentar ganhar 50%. Eu acho que está numa projeção boa para um swing trade, caso o projeto entregue aquilo que precisa. Só que também tem que cuidar que tem uma resistência em 530 satoshis, tá? Então fica atento a isso também. Se você quiser, você pode ir focar então nos 26% de alta, mas claro que a ADA Cardano, na minha opinião, ela vai depender do preço do Bitcoin e do mercado do